A economia americana, outrora um farol de prosperidade, está mostrando sinais de tensão. O desemprego está no nível mais alto em anos, atingindo 4,1%. A atividade econômica diminuiu e a confiança do consumidor caiu. Importantes instituições financeiras, incluindo o JP Morgan, agora prevêem uma contração na economia do ZIBA para 2025. Uma maioria esmagadora de líderes empresariais, impressionantes 92%, prevê uma recessão. O espectro da crise econômica paira no ar, e sua sombra se estende por todo o globo. A interconexão da economia global significa que a turbulência em uma região inevitavelmente envia ondas pelo mundo. Este ensaio investigará as origens e implicações dessas tarifas, examinando seu impacto na economia global e explorando potenciais estratégias de investimento para resistir à tempestade. O ano de 2025 começou com um clima de apreensão quando Donald Trump retornou ao Salão Oval para um segundo mandato. Seu primeiro mandato, marcado por retórica protecionista e desdém por acordos comerciais multilaterais, já havia desestabilizado os mercados globais. Em 1º de fevereiro, poucos dias após sua posse, o presidente Trump impôs tarifas sobre mercadorias do México e da China. Isso foi seguido por tarifas sobre as importações de aço e alumínio em 10 de fevereiro, uma medida que atraiu condenação imediata da União Europeia e de outros parceiros comerciais importantes. As tarifas continuaram a aumentar, visando a União Europeia em 23 de fevereiro e os países que compram petróleo da Venezuela em 24 de março. Uma tarifa de 25% sobre carros fabricados no exterior também foi anunciada em 24 de março, perturbando ainda mais as cadeias de suprimentos globais e elevando os preços para os consumidores. A China, a segunda maior economia do mundo e um alvo frequente da ira de Trump, foi atingida com uma tarifa particularmente pesada de 34%. Essa escalada sem precedentes efetivamente rompeu as relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo, lançando os mercados globais em turbulência. A comunidade internacional não ficou de braços cruzados enquanto o governo Trump erguia seu muro de tarifas. A China, em particular, respondeu de forma rápida e decisiva a cada rodada de tarifas americanas, com medidas retaliatórias próprias. Essas ações, olho por olho, rapidamente se transformaram em uma guerra comercial em grande escala, sem um fim claro à vista. A União Europeia, há muito defensora do livre comércio, também se viu forçada a responder ao protecionismo americano. O Canadá, vizinho ao norte da América e maior parceiro comercial, foi pego no fogo cruzado. Apesar dos laços econômicos estreitos e de uma longa história de relações amigáveis, o Canadá também impôs tarifas retaliatórias, visando produtos americanos como ketchup e suco de laranja. O México, enfrentando pressão em várias frentes, impôs tarifas sobre produtos agrícolas americanos. O sistema de comércio global, minuciosamente construído ao longo de décadas, estava se desfazendo em um ritmo alarmante. A escalada da guerra comercial enviou ondas de choque pelos mercados financeiros globais, eliminando trilhões de dólares em valor e alimentando uma onda de volatilidade. Investidores, já nervosos com os sinais de desaceleração da economia global, reagiram com alarme ao espectro de um conflito comercial prolongado entre as duas maiores economias do mundo. O Dow Jones Industrial Average, um barômetro da saúde corporativa americana acompanhado de perto, despencou em resposta ao aumento das tensões comerciais. O S&P 500, uma medida mais ampla do mercado de ações americano, também sofreu quedas significativas, refletindo a ansiedade generalizada que tomava conta dos investidores. O Nasdaq Composite, com forte presença de empresas de tecnologia e altamente dependente de cadeias de suprimentos globais, sofreu perdas particularmente acentuadas. Os mercados asiáticos, fortemente dependentes do comércio com os Estados Unidos e a China, também caíram.
O índice de volatilidade VIX, muitas vezes referido como o medidor do medo, subiu para níveis não vistos desde a crise financeira de 2008. Os investidores, sem saber o que o futuro reservava, fugiram para a segurança percebida dos títulos do governo, pressionando os rendimentos para baixo e alimentando ainda mais as preocupações sobre uma desaceleração da economia global. Seção 5. O oráculo de Omaha fala. Warren Buffett, o lendário investidor e CEO da Berkshire Hathaway, há muito tempo é uma voz de razão e prudência no mundo muitas vezes turbulento das finanças. Seus insights, aprimorados ao longo de décadas de experiência navegando pelos ciclos de mercado, têm peso significativo com investidores e formuladores de políticas. Diante da escalada da guerra comercial, Buffett tem sido caracteristicamente direto em sua avaliação da situação. Buffett alertou repetidamente que as tarifas são, em essência, um imposto sobre os consumidores americanos. Ao aumentar o custo dos bens importados, as tarifas inevitavelmente levam a preços mais altos para empresas e consumidores. A Berkshire Hathaway, o conglomerado controlado por Buffett, é frequentemente vista como um indicador da economia americana. A postura cautelosa de Buffett e seus avisos sobre os perigos das tarifas servem como um lembrete severo das potenciais consequências econômicas das políticas comerciais protecionistas. Seção 6. A Frente Brasileira. Embora as primeiras saraivadas da guerra comercial tenham sido disparadas através do Pacífico, suas reverberações estão sendo sentidas muito além das costas dos Estados Unidos e da China. Os mercados emergentes, já lutando com uma série de desafios, são particularmente vulneráveis às rupturas causadas pelo aumento das tarifas e pelo espectro de uma desaceleração econômica global. O Brasil, a maior economia da América Latina, é um exemplo disso. A economia brasileira, fortemente dependente da exportação de commodities, é particularmente sensível às flutuações no comércio global e nos preços das commodities. A escalada da guerra comercial criou um clima de incerteza que pesou sobre os preços das commodities, prejudicando os exportadores brasileiros e pressionando para baixo o real brasileiro. A guerra comercial também interrompeu as cadeias de suprimentos globais, tornando mais caro para as empresas brasileiras importar insumos necessários. O governo brasileiro está ciente dos desafios impostos pela guerra comercial e busca ativamente mitigar seus impactos negativos. Seção 7. Um efeito dominó em todo o globo. O impacto da guerra comercial se estende muito além dos participantes imediatos, criando um efeito cascata que está sendo sentido em todos os cantos da economia global. Das fábricas movimentadas da Ásia, às fazendas tranquilas da Europa, a incerteza e a interrupção causadas pelo aumento das tarifas estão lançando uma longa sombra. Na Ásia, a guerra comercial interrompeu cadeias de suprimentos de longa data, forçando as empresas a lutar por fornecedores alternativos e navegar por custos mais altos. A Europa, já lutando com as consequências econômicas do Brexit e os desafios contínuos da zona do euro, está enfrentando novos ventos contrários da guerra comercial. As economias orientadas para a exportação do bloco, particularmente a Alemanha, estão sentindo a pressão da desaceleração do comércio global e a ameaça de novas tarifas americanas. A África, um continente com vasto potencial econômico, também está sentindo os efeitos da guerra comercial. A guerra comercial não é meramente um conflito econômico, é um terremoto geopolítico, remodelando alianças e criando novas fissuras na ordem global. Seção 8. Navegando na tempestade. Estratégias de investimento. A escalada da guerra comercial e suas incertezas econômicas criaram um ambiente desafiador para os investidores. As estratégias de investimento tradicionais, antes confiáveis em tempos mais previsíveis, podem precisar ser reavaliadas à luz do cenário atual. Navegar neste período de volatilidade
requer uma abordagem cautelosa, um foco na diversificação e uma perspectiva de longo prazo. Diversificação, o velho ditado de não colocar todos os ovos na mesma cesta, assume ainda maior importância em tempos de incerteza. Os investidores seriam sensatos em diversificar suas carteiras entre classes de ativos, geografias e setores. Investimentos de renda fixa, frequentemente vistos como um porto seguro durante períodos de turbulência no mercado, podem fornecer uma medida de estabilidade a uma carteira. O ouro, um ativo tradicional de porto seguro, historicamente teve um bom desempenho durante períodos de incerteza econômica e turbulência geopolítica. Seção 9. Um vislumbre do futuro. Prever o futuro é uma tarefa ingrata, como diz o ditado. No entanto, ao analisar as tendências atuais e avaliar os resultados potenciais, podemos obter insights sobre o que o futuro pode reservar. Um cenário possível é que a guerra comercial continue a aumentar, levando a uma guerra comercial global em grande escala. Outra possibilidade é que a razão prevaleça e a guerra comercial seja resolvida por meio de negociação e compromisso. Um terceiro cenário é que a guerra comercial se arraste indefinidamente, criando um clima de incerteza e volatilidade que pesa sobre o investimento empresarial, os gastos do consumidor e o crescimento econômico. Este cenário, muitas vezes referido como uma guerra comercial lenta, pode ter um efeito corrosivo na economia global, corroendo gradualmente a confiança e minando a prosperidade. Seção 10. Mantendo-se informado, mantendo-se à frente. Nestes tempos incertos, conhecimento é poder. Manter-se informado sobre os últimos desenvolvimentos econômicos, monitorar as tendências do mercado e entender as implicações potenciais das decisões políticas é crucial para tomar decisões de investimentos sólidas. Felizmente, uma riqueza de informações está disponível para os investidores, desde fontes de notícias financeiras respeitáveis até empresas de pesquisa independentes e sites de agências governamentais. Ao se manter informado, os investidores podem tomar decisões mais informadas sobre seu futuro financeiro. Também é essencial consultar um consultor financeiro qualificado. Seção 11. Um chamado à prudência. A escalada da guerra comercial, o espectro de uma desaceleração econômica global e o aumento da volatilidade do mercado servem como um lembrete severo da importância da prudência em questões financeiras. Agora não é hora para decisões precipitadas ou apostas especulativas. Em vez disso, os investidores seriam sensatos em adotar uma abordagem cautelosa, concentrando-se na preservação do capital, gerenciando riscos e posicionando suas carteiras para o crescimento de longo prazo. Este é um momento para consideração cuidadosa, para buscar aconselhamento especializado e para tomar decisões informadas com base em uma avaliação sóbria dos riscos e oportunidades que estão por vir. Ao abraçar a prudência e manter uma perspectiva de longo prazo, os investidores podem resistir à tempestade atual e emergir mais fortes do outro lado.